Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa vai ser a aula de exercício de Física 2, da parte de fluidos. Nós vamos usar essa aula para rever o que foi estudado nos vídeos, espero que tenha sido estudado nos vídeos, e no material escrito, nos livros do Halliday ou algum outro que seja de interesse de vocês. Um sifão é usado para drenar a água de um tanque, como ilustrado na figura abaixo. Suponha um fluxo regular sem atrito. A. Se H igual a 1 metro, encontre a velocidade do fluxo de saída na ponta do sifão. B. E se? Qual é a limitação da altura do topo do sifão acima da sua extremidade final? Para que o fluxo de líquido seja contínuo, a sua pressão não deve cair abaixo da sua pressão de vapor. Suponha que a água esteja a 20 graus Celsius, quando a pressão do vapor é 2,3 kPa. É um E, tá? Agora que eu vi que saiu uma interrogação. Pessoal, vamos fazer o item B, o item A, e depois a gente discute o item B. Perfeito? Então vamos para o Brown Board. Equação de Bernoulli. Não tem nem muito que a gente discutir. E fazer a coleção de dados, por item A pelo menos. Vamos fazer por item, que eu acho que vai facilitar bastante as coisas para a gente. Então, item A. Quais são as informações? Que o fluido é água. Então, a gente sabe qual que é a densidade da água. Então, a gente escreve a primeira coisa, densidade da água. Por metro cúbico, primeira informação. A altura que a gente sabe que a água vai ter que subir. Não me perguntem porque eles querem tirar a água subindo nesse sifão. Tem alguns motivos para fazer nesse esquema, tá? O que mais? Ele quer saber a velocidade do fluxo de água. Depois. Depois não. Aqui na saída. Então, olha só. Vamos se localizar. Acho que a primeira coisa... Só para a gente não se perder falando, saída, entrada, altura do tubo. 1, 2... 1 entrada, 2 altura do tubo, 3 saída. Equação de Bernoulli, vamos escrever ela. Pressão mais densidade vezes gravidade vezes altura mais metade da densidade vezes a velocidade ao quadrado é uma constante. Isso é a equação de Bernoulli. Eu não sei se eu chamo atenção nas minhas notas de aula ou se o professor Felipe faz isso, mas espero que vocês tenham se dado conta que a equação de Bernoulli está ligada com conservação de energia. Depois eu exploro mais, num outro momento. Desculpa. Só um instantinho, pessoal. Dei uma tossida aqui, desculpa. Então, olha só, é uma constante, pessoal. Quando eu falo constantes, uma coisa importante, ficar claro que toda vez que eu falo constante, eu sempre tenho que comparar coisas iguais. Então, a figura já está me indicando que eu quero tirar a água desse ponto aqui. O desenho não está perfeito, mas a ideia... Esse desenho poderia ser bem feito, mas fazer o quê? A ideia aqui
é que esse ponto de entrada coincida com esse ponto de saída, tá bom? Então, o que eu quero? Eu quero comparar a equação de Bernoulli no ponto 1 com a equação de Bernoulli no ponto 3. Nos dois pontos, o P, que é uma pressão constante de referência, é a pressão atmosférica. A densidade é a densidade da água. Pessoal, eu não vou mais escrever a densidade da água porque a gente só está usando um fluido, que é a água, tá? Senão vai ficar aquela beleza, você sabe. Que altura é essa que eu vou usar? Essa altura aqui, tá? Porque é essa altura do fluido que está empurrando aqui a água, produzindo pressão. Nesse ponto, a gente considera que a velocidade da água é zero. Tá? A gente está um pouquinho antes daquele d'água ser puxada pelo sifão. E do outro lado, pressão atmosférica. Essa altura, uma coisa importante. Está implícito e eu falhei com vocês, desculpem. Sistema de coordenadas, sempre colocar. A minha referência está aqui, tá, pessoal? É a coisa mais fácil que eu tenho para fazer. Eu posso colocar referência em outros locais. Fiquem à vontade. Ou seja, aqui tem altura. Aqui está em zero. Não tem altura aqui. Mas, em compensação, a gente ganha velocidade. Metade da densidade da água vezes a velocidade ali na saída. Cancelo as pressões. Certo? O que sobra para mim? Vou colocar um índicezinho 3, tá? Velocidade no ponto 3. Inclusive, se vocês olharem, as densidades se cancelam. E a velocidade no ponto 3. É essa aqui. Pergunta, rigorosamente eu tenho um sinal positivo e negativo. Por que eu estou desconsiderando o sinal negativo? É sempre bom, porque você sempre tem que ficar ligado nesses detalhes, tá, pessoal? É meio bobo, mas você sempre tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Pessoal, olha nosso sistema de coordenadas. Não é positivo da esquerda para a direita? Se é positivo da esquerda para a direita, qual que é o sinal da velocidade? É o sinal positivo. Tudo bem? Aqui agora a gente substitui valores. O H que eu usei foi 1 metro de altura.
Pessoal, é que tá o H, esse H de 1 metro de altura aqui, é desse ponto até esse. Deixa eu desenhar para minha mão não atrapalhar. Ó, é daqui até aqui, tá? Isso não é um sifãozinho pequeno não, é uma coisa muito grande, tá? Esse é o H. É que você olha a figura, a primeira coisa que você imagina, eu também fui, quando eu li esse problema, antes de ler ele, eu imaginei que o H, quer dizer, ler não, antes de prestar atenção nele, eu achei que o H era isso aqui tudo. Não, não é. É só esse caboclinho aqui. Aí eu fiz a substituição. Vamos para o item B. Ah, claro, não coloquei a resposta. Isso dá... metros por segundo. Pessoal, eu não imprimi. Ah, desculpa, vocês copiaram? Eu estou tirando e não deixei, e tirei. Vocês querem um tempinho para copiar? Já copiaram? Pessoal, não quero perder tempo imprimindo, tá? Então eu dobrei a folha para fazer o item B, tá? É mais ecológico, mas o objetivo aqui não foi ser ecológico. Vou confessar que foi esquecimento mesmo. Era para eu ter impresso outra folha. Mas ser ecológico não dói também, né? Pessoal, item B. Para vocês é claro esse conceito de pressão de vapor? Entendam, apesar de fluidos, como eu falei, ser basicamente uma aplicação sofisticada de Física 1, para coisas moles e não para um corpo rígido, como toda a área da física, ela tem uma própria nomenclatura. Pressão de vapor, toda substância tem. Fluido, tá? Pressão de vapor. O que é pressão de vapor? É quando você, por variação de pressão, você faz o quê? Você muda o estado da água, do fluido. Água. A pressão de vapor para a água é... Opa, nossa, o mouse está por acaso em cima. 2,3 kPa. O que isso significa? Se a pressão, eu tenho uma tigelinha com água, uma campânula. Se eu baixo a pressão até esse valor de 2,3, até esse valor de 2,3, a pressão vai virar, a água vai ferver. Ferver no sentido de evaporar, tá? Ferver não é uma boa palavra. Ela vai evaporar. Isso é pressão de vapor. Tá bom? Pressão de vapor d'água. Álcool tem outro valor. Óleo, bem provável que óleo tenha, mas vai depender do óleo. E eu não lembro de cabeça nenhum valor de óleo, tá? Não me perguntem. Perguntem para o Google depois. Quer dizer, depois a gente até pesquisa junto. O que mais? Tá? E o que ele quer saber com esse problema, com esse item? Ele quer saber o seguinte. Ele já está jogando para vocês, pessoal. Se esse tubo aqui for muito alto, pode ser que ele vai virar vapor. Ele quer saber qual que é essa altura para isso. Tá certo? Que é o que a gente vai atacar. Então, para que a gente não tenha vapor de pressão, a gente precisa tem que saber determinar essa pressão. Alguma sugestão? A minha sugestão é a mais simples possível. Aplicar a equação de Bernoulli, novamente. Só que ao invés de 1,3, eu não vou tirar, eu quero saber qual que é a altura, então tem que relacionar com 2. Eu vou relacionar 2, 3.
Vamos escrever a equação de Bernoulli de novo para o ponto 2. Então, tenho pressão no ponto 2, mais densidade da água vezes gravidade vezes altura y, a altura y aqui, mais velocidade no ponto 2, 1/2 da densidade vezes velocidade 2 ao quadrado, igual, eu exagerei na mão, então vou escrever embaixo, tá? Pressão atmosférica, aqui a altura é 0, já vou escrever como 0, mais, aqui é 2, tá, pessoal? Rho, velocidade 3 ao quadrado. Acho que a primeira pergunta é: só para trazer de volta, ele quer saber qual que é o valor de y, tá, pessoal? Para que ele não vire vapor d'água. Qual que é o limite da altura de y? O que eu faço com a velocidade 2? Eu não tenho a velocidade 2. E aí? Pessoal, isso aqui é uma coisa importante. Não isso é importante para o problema, mas a maneira como eu fiz a pergunta. Toda vez que alguém quer... Eu vou falar uma palavra, não é exatamente isso, mas eu acho que vocês vão entender. Se não, daí alguém quiser tirar alguma vantagem de você ou fazer você parecer que você não sabe alguma coisa, ele vai te perguntar alguma coisa que você sabe, mas você não parou para pensar. Foi o que eu fiz agora. Quando eu perguntei para vocês, qual que é a velocidade no ponto 2? Como que a gente vai fazer para encontrar? Imediatamente eu estou fazendo o que com vocês? Eu estou tentando, colocando vocês contra a parede, tentando deixar vocês, entre aspas, nervosos, assim, meu Deus, como que eu faço isso? Será que é alguma coisa complicada? Não, pessoal. Sempre numa situação dessa, de resolução de problema, ou mesmo no dia a dia. Quando alguém falar alguma coisa dessa maneira, preste atenção que provavelmente a pessoa sabe que você sabe, mas eles também sabem que você pode estar distraído. Pessoal, quais são as condições que são apresentadas para que a gente tenha hidrostática e hidrodinâmica? Hidrodinâmica nesse contexto? Pessoal, toda vez que a gente fala de hidrodinâmica, existem algumas coisas, se vocês olharem no material, que são exigidos. Quais são? Pessoal, eu não tenho... O nosso fluido é incompressível, lembra disso? Se o fluido é incompressível, não é incompreensível, é incompressível, ou seja, eu não consigo comprimir ele. O que isso significa exatamente? Pessoal, isso significa que aqui dentro desse tubo, não vai ter em nenhum momento acúmulo de massa, tá? Ou seja, a densidade da água aqui é igual aqui, é igual aqui, igual aqui. Tá, pessoal, mas o que isso tem a ver? Significa o seguinte, então toda a água que entra é a mesma água que sai, tá? Não tem acúmulo de massa. Se tem uma taxa de entrada da massa de água entrando e tem uma taxa de água saindo, é o fluxo de água, está relacionado com a velocidade, significa que esse fluxo é o mesmo em todos os pontos, porque esse tubo de mesmo diâmetro, eu não estou comprimindo ele. Se eu não estou comprimindo ele, isso significa que velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3 são iguais. Tá certo? Isso é uma coisa que vocês têm que saber a priori. Olha, nosso fluido é incompressível. Então, toda a quantidade de matéria que entra
é a mesma quantidade de matéria que sai. Isso implica, tá numa das minhas aulas, tá? Isso eu fiz. Que a velocidade em todo o tubo, se não houver alteração de diâmetro, tá? É a mesma. Ou seja, para esse problema, V2 igual a V3. Agora eu substituo. Ah, outra pergunta. Por que aqui é P2 e não P0? Pessoal, primeira coisa. Essas duas velocidades são iguais. O que acontece? Esse termo cancela. Então eu vou ter P2 mais ρgy igual à pressão atmosférica. Eu passo, então, pressão igual a P0 menos ρgy. Eu quero, na verdade... por que eu fiz isso? Eu quero achar o valor do... ρgy igual a P0 menos P2. Rho vezes G. Professor, mas eu não sei P2. Não, aí tem o fator de altura, né, Pedro? Eu tenho a altura... Lembra, eu tenho que vencer... eu tenho a variação de pressão. Eu tenho que vencer o potencial gravitacional para tirar a água daqui para cá. Por isso tem essa variação de pressão. Entendeu? O fato dele não se contrair, eu posso falar isso com relação a um tubo reto. Tá? Mas eu não posso falar isso quando tem diferença de altura por causa da gravidade. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma malandragenzinha, que a questão é bem simples. Eu quero que essa altura como que eu vou fazer isso? Desculpa, estou complicando o que é simples. Quem que é o P2? Eu quero saber qual que é o limite pra gente. Então P2 nesse caso vai ser o quê? 2,3 quilopascais.
Qual que é a densidade? É a densidade do ar. É do ar não, desculpa. É a densidade da água. Vezes a gravidade, 9,8. Eu estou sem calculadora, então vou fazer a conta do jeito velho, tá, pessoal? Para facilitar para vocês fazerem para mim. Agora eu preciso de vocês para fazer as contas, pessoal. 105 dividido por 9,8, por favor. Isso dá conta? Quanto, por favor? Porque eu tô sem calculadora, o celular é o meu... Valeu, Gustavo. Desculpa, ficou para baixo demais. Ou seja, agora eu volto para a figura. Enquanto eu tiver uma altura y menor do que 10,7 metros de altura, pessoal, eu consigo fazer o sifão funcionar. Tá certo? Abaixo disso, o que vai acontecer? Ocorre um fenômeno que se chama em engenharia civil, chamado cavitação. Cavitação é quando a pressão abaixa tanto que o líquido vira vapor. Tá? Isso é um problema muito sério em usinas hidrelétricas. Se você tiver, lembra aquele negócio, para ter usina hidrelétrica, o ideal é que eu tenha uma diferença de altura muito grande. Então, daí essa diferença de altura vai fazer a energia... Opa, desculpa. Só que vai fazer produzir mais energia. Isso é verdade, só que vocês têm que ter cuidado do seguinte. Se a diferença de altura for muito grande e você não tiver alguns cuidados no diâmetro do tubo, tá? Você provoca esse fenômeno chamado cavitação, que é o quê? A água dentro do tubo vira vapor. E se a água dentro do tubo vira vapor, pode acontecer duas coisas com a tubulação da hidrelétrica. Ela comprimir e amassar, tá? Ó, você tem pressão maior fora, menor dentro. Se a variação for muito grande, muito brusca, mesmo um tubo muito grosso, ele pode deformar. Ou mesmo que você tenha um tubo muito parrudo e não vá
se deformar, ele pode chegar a vapor na hora de empurrar a turbina, e vapor não empurra a turbina com a mesma eficiência do que a água, tá? Por isso que precisa ter esse cuidado com esse fenômeno chamado cavitação.